Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Já chego pedindo para você se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito. Peço também para você já ativar o sininho aí, porque todos os vídeos novos que sair vocês vão receber a notificação. Toda semana tem vídeo novo, tem vídeo atualizado, tá? Não esquece também de deixar aquele joinha, deixar suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões e, claro, né, compartilhar esse canal com todas as pessoas que vocês sabem que estão precisando. O meu muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte desse canal. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de cada um de vocês. Então, pessoal, essa primeira pergunta diz o seguinte: indique a placa de advertência. Lembrando que placas de advertência são todas as placas amarelas que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, indica situações que ainda vão acontecer. Então, indique a placa de advertência, que significa curva à esquerda. Notem que é essa placa da esquerda que eu tô apontando ali com o dedinho. Essa é apenas curva à esquerda. Aí eu coloquei debaixo para vocês verem curva acentuada à esquerda. Notem que no segundo caso ela faz uma curva bem fechada. Então, o segundo ali é curva acentuada à esquerda. E a primeira ali em cima que ele está pedindo para vocês é apenas curva à esquerda. Neste próximo ele diz o seguinte: a figura abaixo representa. Essa figura ali em preto e branco que cai na prova do Detran, eu acho ela particularmente um pouquinho difícil para ler ela, para entender ela. Por isso eu coloquei uma ali em colorido, né, para vocês entenderem, para facilitar. Então ela está indicando uma marcação de cruzamento rodocicloviário. Então, vocês podem ver ali, né, na parte de baixo, que ela vai estar em vermelho nesse caso, mas ela poderia estar em preto, não necessariamente estar em vermelho. A ciclovia e ciclofaixa geralmente é em vermelho, mas não é uma obrigação estar em vermelho. Então, essa figura de cima, que está em preto e branco, é a mesma figura que eu coloquei embaixo, só que colorido, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor a diferença e fazer a comparação entre as duas. Então, ali ele está dando aquelas marcações brancas ali nas laterais, que a tela está indicada ali com um balãozinho para vocês verem, tá? Então, ela indica, né, essas duas figuras, elas estão indicando um cruzamento rodocicloviário. Eu ainda não vi cair essa questão, aí nesses últimos 2 anos aí é a primeira vez que eu tô vendo cair. Então, se caso cair esta figura, este desenho para vocês e perguntar, né, o que ela representa um cruzamento rodocicloviário, ok? Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerada uma infração gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento da CNH. Então, pessoal, cuidem, porque dirigir ameaçando pedestres, além de ser uma infração gravíssima, é considerado um crime de trânsito e vai gerar suspensão direta da habilitação de vocês. Então, cuidem. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou mesmo, né, os demais veículos é uma infração de natureza gravíssima. 7 pontos, terá multa e suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento da CNH. Então, notem, pessoal, que é bem grave, tá? Então, cuide, porque vocês dirigirem ameaçando os pedestres, primeiro que vocês podem, né, acabar ocasionando um acidente, acabar machucando alguém, e sim, né, vocês vão receber aí uma infração de natureza gravíssima. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A advertência por escrito. A advertência por escrito é considerada uma penalidade segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Poderia também ser multa. Multa também é considerado penalidade. Aí eu coloquei para vocês ali quando, né, que um candidato pode receber uma advertência por escrito. Nas infrações leve ou média, desde que não seja reincidente. Por exemplo,
Você nunca pegou multa nenhuma e recebeu uma multa leve. Você não vai receber a multa, a pontuação, nem os valores em reais para pagar. Você vai apenas receber uma advertência por escrito, uma carta te contando que você cometeu a infração e tudo mais, mas que como é, né, tua primeira infração, tua primeira penalidade, você não vai ser multado. Você vai receber apenas esse puxão de orelha. Mas só cuide porque só vale... Essa regra só é válida para as infrações de natureza leve ou média, desde que o condutor não seja reincidente nos últimos 12 meses. Então, penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, advertência por escrito. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias. Pessoal, exatamente o único lugar onde é proibida a circulação, que começa a resposta dizendo que é proibida, vai ser sempre nas rodovias. Então, sempre que perguntar onde que é proibida a circulação de bicicletas, ou é proibida a circulação de bicicletas, rodovia, sempre rodovia, tá? Claro que daí vai ter a regrinha ali, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias, tá? Aí eu coloquei alguns itens ali para vocês relembrarem. Lembre-se que com relação à bicicleta, no mínimo 2 questões vai cair na prova de vocês, então fiquem atentos a essas regras. Bicicletas nas calçadas só quando devidamente sinalizado. Então, se tem uma sinalização dizendo que pode, vocês vão. Se tem uma sinalização, não tiver sinalização, não pode. Sempre vai ser na rua, sempre vai ser junto com os carros, sempre vai ser no mesmo sentido, sempre vai ser pelo bordo e vai ser sempre com prioridade. Então, nas rodovias é proibido. Nas calçadas só quando sinalizado, tem que ser na rua, junto com os carros, no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com prioridade sobre os veículos. Não esqueçam. Lembra aquela regrinha bem boba lá que eu sempre falo para vocês? Tudo o que tem roda, roda na rua. Então, bicicleta tem roda, vai rodar na rua junto com os carros, sim, no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com prioridade em relação aos veículos. Para ultrapassagem segura, em pista simples, 2 faixas, uma por sentido sem canteiro central, o condutor deve atender o seguinte requisito. Essa é a mesma da figura do slide anterior que eu mostrei para vocês lá. Tem uma pista em cada sentido apenas. Nos aclives, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Então, tem uma faixa adicional para os veículos mais lentos? Vocês podem ultrapassar com segurança. Se não tem, o correto é vocês não ultrapassarem. E sempre fiquem atentos às linhas, às marcações do chão, porque se for linha contínua, seja simples ou seja dupla, é proibida a ultrapassagem. E se mesmo assim vocês realizarem essa ultrapassagem, vocês vão estar cometendo uma infração de natureza gravíssima. São 7 pontos na carteira de vocês. Portanto, cuidem. Qualquer tipo de ultrapassagem irregular, pela contramão, local proibido, curvas ou aclives e declives, todas elas são infrações gravíssimas. Então, sempre que falar em ultrapassagem, sempre vai ser infração gravíssima. Em uma via, em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada de arterial. Pessoal, vou dar uma dica de ouro para vocês. Tirem um print dessa foto aí, salvem, escrevam, anotem, porque nesses últimos 15 dias está caindo muitas questões falando sobre as vias urbanas, perguntando a velocidade de 60 para quem que pertence, ou então perguntando ao inverso, né? A via arterial, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Então, salvem, gravem aí, vocês vão ver que no vídeo anterior também tinha essa questão. No próximo vídeo, se eu não me engano, também tem uma questão dessa, então tirem um print, tirem uma foto, anotem, gravem aí para vocês não esquecerem. Via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada de arterial. E aí eu coloquei as 4 vias urbanas aí para vocês já relembrarem. Trânsito rápido, lembre-se que a prioridade é sempre dos veículos, não tem sinaleiro, não tem travessia elevada, não tem nada. É proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. A sua velocidade máxima é de 80 km por hora. Via arterial é uma via de 60 km por hora. Ela é o inverso da trânsito rápido, porque ela tem sinaleiro, ela tem local para estacionar, ela tem travessia elevada. Então, a arterial, ela é inversa da trânsito rápido. Velocidade máxima 60 km por hora.
Via coletora, como o próprio nome já diz, ela vai coletar e distribuir o trânsito. E a sua velocidade máxima vai ser de 40 km por hora. E aí nós vamos ter a via local, como o próprio nome já diz, uma via local é para uso exclusivo local. Por exemplo, um final de rua, uma rua de um condomínio público, ou mesmo particular. Essas vias onde as pessoas acessam apenas porque elas moram ali, são consideradas vias locais, e a velocidade máxima vai ser de 30 km por hora. Detalhe muito importante que eu coloquei para vocês aí. A velocidade mínima. Gente, a velocidade mínima vai ser sempre a metade da velocidade máxima. Por exemplo, trânsito rápido 80, mínima 40. Arterial máxima 60, mínima 30. Coletora máxima 40, mínima 20. Local máxima 30, mínima 15. Então, sempre lembre. Trânsito rápido, prioridade é dos veículos, proibidos ciclomotores. Arterial é o inverso da trânsito rápido, tá? E lembrem-se sempre que a velocidade mínima vai ser a metade da velocidade máxima. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de 80 passos longos de um adulto. Vai ser sempre, primeiro pessoal, ele sempre vai dar para vocês a velocidade, vai dar o horário se a pista está seca ou está molhada. Se for durante o dia, pista seca, tempo bom, a quantidade de passos vai ser igual à velocidade. 80 km por hora, 80 passos. Por quê? Porque durante o dia, com pista seca, vai ser 1 passo por quilômetro. Então, 80 quilômetros, 80 passos. Então, pista seca durante o dia, a quantidade de passos vai ser o espelho, vai ser exatamente igual à quilometragem. Porém, se ele falar que foi de noite, aconteceu às 23 horas, ou mesmo durante o dia, a pista estava molhada, tinha neblina, cerração, qualquer coisa impedindo a visibilidade, aí iria dobrar. De 80, iria para 160. Por quê? Porque quando for com chuva, for de noite, sempre vai ser o dobro. Vocês vão contar 2 passos por quilômetro. Então, 1 passo por quilômetro durante o dia com pista seca, 2 passos por quilômetro se for à noite, ou mesmo durante o dia estiver chovendo, como eu coloquei embaixo para vocês no slide. Outro item muito importante a ser lembrado: sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês vão iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Estou contando 80 passos, cheguei no passo 40 e encontrei uma curva. Eu não vou continuar contando 41, 42, 43. Eu vou voltar ao zero e vou começar 1, 2, 3, 4, até eu chegar aos 80 passos, tá? Então, 1 passo por quilômetro durante o dia com pista seca, com tempo bom. 2 passos por quilômetro se for durante a noite ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, tiver neblina, garoa, cerração, qualquer coisa que dificulte a visibilidade. E sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês sempre vão iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Já tá errado aí, porque não pode, tá, gente? Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entende que o filho está apto a dirigir. Permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo, neste caso, ele comete infração e crime de trânsito. Segundo o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo automotor nas vias sem possuir PPD ou CNH é considerado, sim, um crime de trânsito, na mesma proporção que entregar o veículo de vocês a condutor não habilitado também é considerado um crime de trânsito. Portanto, quando a mãe, o pai, o tio, o vizinho, a namorada não quiser deixar vocês dirigirem porque vocês ainda não têm carteira, gente, entendam que eles estão super certos. Por quê? Se a polícia pegar, não vai ser vocês que vão responder, vai ser o dono do veículo. Então, ele vai responder sim por crime de trânsito. Então, entregar ou mesmo dirigir veículo nas vias públicas sem a PPD ou sem a CNH é sim um crime de trânsito. Ah, tá, professora, mas o carro é meu mesmo, eu não tenho carteira e se eu for pego dirigindo, você mesmo quem vai responder. Vai ser apreendido o teu carro, vai ser levado para o pátio e vai ser você mesmo quem vai responder aí, né, pelo crime de trânsito. Então, dirigir ou deixar que dirijam veículo nas vias públicas sem a permissão é sim considerado um crime de trânsito.
Finalizamos por aqui, meus queridos, mais um vídeo. Muito obrigada a todos vocês pela companhia, obrigado pelas curtidas, pelos comentários, pelos elogios. Agradeço do fundo do meu coração. Desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.